Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vamos analisar nesse momento Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17, apenas um vocábulo que ocorre em outro texto do Antigo Testamento. Me refiro a esta palavra em destaque, la shedim, la shedim. Neste versículo 17, a ideia em Deuteronômio, para que se tenha uma noção, diz o seguinte: sacrificaram a demônios. Sedim, literalmente, significa demônios. E nós temos aqui a palavra demônios. Esta mesma expressão a gente vai encontrar no Salmo de número 106, versículo 37. Eu vou fazer a leitura para que você possa se situar. Diz assim, Salmo 6, digo 106, versículo 37. E sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Vamos analisar primeiramente esse termo em Deuteronômio 32, 17. Esta palavrinha que eu estou destacando agora, como eu disse, significa demônios. Provavelmente foi um termo emprestado da Babilônia, porque há uma referência a demônios na Babilônia como Shedu, e aqui, na forma plural, Shedim. Na concepção babilônica, o Shedu, da onde vem Shedim, é vou te colocar assim, entre aspas, para não ser mal interpretado ou entendido, era um bom, entre aspas, demônio. Em que sentido? Porque ele era uma figura de um touro colosso que guardava as entradas dos templos. Nesse contexto babilônico, esse demônio, o Shedu, ele era um bom demônio porque protegia o povo. E parece-me que a palavra Shedu, que veio da Babilônia, acabou sendo emprestada aqui no texto bíblico. É o que a gente observa. De qualquer maneira, aqui em Deuteronômio 32, 17, Shedim, que são demônios, eles estão dentro de um contexto de apostasia de Israel. De uma forma muito triste, Israel estava se afastando dos mandamentos de Deus. No versículo de Deuteronômio 17, na íntegra diz assim: sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não haviam conhecido. Subentende que são deuses novos, recentemente chegados, e que vossos pais nunca haviam temido. O contexto, como eu mencionei agora há pouco, é um contexto de apostasia, um abandono da verdade revelada pelo Deus do Antigo Testamento, numa alusão ao Eterno, ao Deus da Aliança, e estavam adotando outros expedientes de divindades e que aqui é traduzido como demônios nesta palavra mencionada e que está em destaque. Quando fala assim demônios, porque subentende que são ídolos que demônios trouxeram ao mundo. A
gente sabe que o ídolo nada é, mas certamente há essa ação demoníaca através de ídolos para fazer com que o povo venha se corromper. Eu não vou aqui ficar indo para o outro texto, mas como eu mencionei que Salmo número 106 menciona esta mesma expressão com um adendo, 106, versículo 37. Eu estou aqui localizando também na minha Bíblia impressa para acompanhar juntamente contigo. E nesse versículo 37 fala: E sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. O mesmo termo do versículo 17 do capítulo 32 de Deuteronômio, que se refere a demônios, e o contexto agora aqui de sacrifícios humanos. Os sacrifícios humanos eram oferecidos aos ídolos, e por sua vez eram ações demoníacas. E o verso 37 deixa bem claro: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Sedim. Parece-me que esses demônios, numa referência ao termo Sedim, eles eram espíritos protetores, porque, infelizmente, a prática de sacrifícios humanos eram realizados tendo algo como contrapartida. Sacrifica-se seres humanos, por sua vez, esses demônios ou ídolos passam ou continuam a proteger. Logo, a ideia seria algo como espíritos protetores. Agora, existem dois textos aqui que eu quero apenas mencionar, que aparece, vou dizer assim, a raiz da palavra. Porque a gente está vendo aqui que temos os sinais maçoréticos. Por exemplo, aqui esse pontinho aqui em cima, aqui dentro mais um pontinho, esses dois pontinhos na sequência, que é o E, e, e esse pontinho aqui sozinho, que é o Hirik, que equivale ao I, além desse acento aqui, é uma acentuação. O que a gente observa é que quando a gente vai para o Antigo Testamento, além de se referir duas vezes a Sedim, a gente tem que ter cuidado para não incorrer em erro, porque você vai encontrar os vocábulos ou as letras que são da mesma raiz desta palavra, que tem o Shin, que tem o Dalet, que tem o Yud e, pasme, que tem também, vou dizer assim, o Mem, que é o N, na forma final. E como é que fica dentro desses contextos? Primeiro, eu quero mencionar a primeira referência. Gênesis, capítulo 14, versículo 13, vai se referir, e o termo é Ha-Sidim. Lembre que o Ha é um artigo definido. Ha-Sidim. Se refere, em Gênesis 14, versículo 13, a um local. Isso mesmo, a um local. Porque menciona da seguinte maneira, no versículo 3: Estes últimos se juntaram no vale de Sidim. No vale de Sidim, a ideia é de que é o mar do sal, numa referência ao mar morto. Embora aqui a pronúncia é Sidim e não Sedim, só questão de vocalização, portanto, das vogais, mas repito, as consoantes que formam a raiz da palavra é a mesma. A gente não pode se confundir. Neste caso aqui, Sidim se refere
a esse local, a esse vale específico, numa referência ao Mar de Sal, ou seja, o Mar Morto. E a última expressão que tem a mesma raiz se encontra em Gênesis 49, no versículo 25. 49, 25 diz assim: pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, que te abençoa, bênçãos dos céus no alto, bênçãos do abismo deitado embaixo, bênção das mamas e do seio. E aqui, seios é sadim. Percebeu na vocalização? Primeira, demônios, sedim. Hassidim, que é uma referência àquele local, o Mar de Sal, o Vale de Sidim, é, é composto da mesma raiz e, por sua vez, Sadim, dois seios. E não é à toa que você vai observar que em alguns dicionários o termo sedim, por conta da raiz, é traduzido como demônios, seios ou sidim, numa referência àquele vale do Mar de Sal ou do Mar Morto. E agora você já sabe a distinção e o porquê que, vez ou outra, você vai observar que um vocábulo, por conta da raiz, pode ter três significados, considerando que, na época, a Bíblia hebraica não era composta por esses sinais maçoréticos que indicam as vogais. Eis aí essa informação. Espero que você possa aproveitar algo de bom e até o próximo vídeo.